Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de estar aqui, te cultuando, Senhor, engrandecendo o teu nome, Pai amado. Te louvamos, Pai, porque tu és misericordioso. Te louvamos porque o Senhor é fiel, justo. A tua misericórdia, Pai, dura para sempre. Se não fosse a tua misericórdia, Senhor, já teríamos sido consumidos há muito tempo, Pai amado. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de ler tua palavra através da internet, Pai amado. E pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo, Pai amado, abra os olhos de pessoas, Pai, para que tenham em Ti o único Deus da vida deles, porque Tu és o único e verdadeiro Deus que há, Pai amado. Tu és aquele que era, que é e há de vir. Pai, te agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos pelas alimentações, pelo trabalho, pelos estudos, Senhor, pela saúde que temos, Pai amado. Te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor nos dá, Senhor, e aquelas que ainda não recebemos, mas que o Senhor está preparando para nós, Pai amado. Te agradecemos, Pai. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, Senhor, pelas nossas omissões, Pai amado. Quando te trocamos, meu Deus, por coisas insignificantes, Pai. Quando colocamos ídolos em nossos corações, quando na verdade devíamos apenas te adorar, porque o Senhor é o suficiente em nossa vida, Pai. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor não nos dá aquilo que merecemos, Pai amado, que é a tua ira, Senhor, porque todos os dias pecamos contra ti, Pai amado. Obrigado, Senhor, obrigado por esse devocional que estamos fazendo. E pedimos, Pai, nos dê entendimento, sabedoria, compreensão da Tua palavra e de tudo que vamos ler agora, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus que eu oro. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. O devocional de hoje é referente a 2 Reis, capítulo 7, versículo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao 3, tá? Versículo 1 ao versículo 3 de 2 Reis, capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Eliseu respondeu: escute o que o Senhor diz. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg
do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada por 1 barra de prata. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu respondeu: com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. 4 homens que sofriam de uma doença contagiosa da pele estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros: por que ficamos aqui sentados, esperando a morte? Vamos para alguns comentários e referências de 2 Reis, capítulo 7, versículos 1 a 3. Segunda Reis, capítulo 7, versículo 1. Você poderá comprar. A queda de preços iniciaria a abundância de alimentos, sinal que os sírios tinham ido embora. E por fim, 2 Reis, capítulo 7, versículo 3. Uma doença contagiosa da pele. Referência: 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Do lado de fora. Por causa da doença deles, esses homens não poderiam entrar na cidade. Referências: Levítico, capítulo 13, versículos 45 e 46, e Números, capítulo 5, versículos 1 a 4. É isso, gente. Referências e comentários. 2 Reis, capítulo 1, capítulo 7, versículos 1 a 3. E agora vamos para o devocional de Spurgeon. Querido leitor, este livro foi pensado principalmente para a edificação dos cristãos. Mas se você não é salvo, nosso coração anseia por você. E de bom grado diremos uma palavra que possa abençoá-lo. Abra sua Bíblia e leia a história dos leprosos e observe a posição deles, que era muito parecida com a sua. Se você permanecer onde está, certamente perecerá. Se você for para Jesus, pode apenas morrer fisicamente. Quem não arrisca, não petisca, diz o velho ditado. E no seu caso, o risco não é grande. Se ficar sentado, quieto, em um desespero carrancudo, ninguém poderá ter pena de você quando chegar sua ruína. Mas, se você morrer buscando misericórdia, se tal coisa for possível, será o alvo de compaixão universal. Ninguém que se recusa a olhar para Jesus pode escapar. Mas você sabe disso de alguma forma, pois os que creem nele são salvos. Sabe disso de alguma forma, pois o que creem nele são salvos.
E alguns de seus conhecidos receberam essa misericórdia. Então, por que não você? Os ninivitas disseram: quem sabe? Haja com a mesma esperança e experimente a misericórdia do Senhor. Parecer é tão terrível que se apenas houvesse uma palha, perecer é tão terrível que se apenas houvesse uma palha para se apegar, o instinto de autopreservação o levaria a esticar a sua mão. Estamos lhe falando em seus próprios termos não cristãos. E agora queremos assegurá-lo da parte do Senhor que se você buscá-lo, o encontrará. Jesus não lança fora alguém que venha a ele. Você não perecerá se confiar nele. Ao contrário, encontrará um tesouro muito mais valioso do que os pobres leprosos encontraram no arraial dos Sírios. Que o Espírito Santo o encoraja a ir a ele de uma vez, e você não crerá em vão. Quando for salvo, espalhe as boas novas aos outros. Não guarde sua paz para si. Anuncie primeiro na casa do rei e se reúna com eles em comunhão. Deixe que o porteiro da cidade, o ministro, sejam informados de sua descoberta. E então proclame as boas novas em todos os lugares. Que o Senhor o salve antes que o sol se ponha hoje. Amém. Vamos para a leitura em Salmos. Salmos de número 98. A vitória e a justiça de Deus. Uma introdução desse salmo diz assim: Salmo de Deus sei, referência à introdução do Salmo 3, versículo 4. Também classificado como escatológico, referência a Salmo 3, versículo 9. Por causa das vitórias que Deus tem conseguido. Versículos 1 a 3 do Salmo 98. Ele merece os louvores dos povos do mundo inteiro. Versículos 4 a 6. E toda a criação é convidada a tomar parte nesses louvores, porque Deus vem governar a terra. Versículos 7 a 9. E os salmos inicia assim: Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor. Gente, vamos iniciar o salmo de novo. Salmo 98. A vitória e a justiça de Deus. Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor, pois Ele tem feito coisas maravilhosas. Com a sua força e com o seu santo poder, Ele se tornou vitorioso. O Senhor anunciou a sua vitória. Ele fez com que as nações conhecessem o seu poder salvador. Com amor e fidelidade, ele cumpriu a sua promessa ao povo de Israel.
Até nos lugares mais distantes do mundo, todos viram a vitória do nosso Deus. Cantem ao Senhor com alegria, povos de toda a terra. Louvem o Senhor com canções e gritos de alegria. Cantem louvores a Deus, o Senhor, com acompanhamento de harpas e toquem música nas liras. Ao som de trombetas e cornetas, cantem com alegria diante do Senhor, o Rei. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Cante a terra e os seus moradores. Cante a terra e os seus moradores. Rios, batam palmas. Montes, cantem com alegria diante do Senhor. Porque ele vem governar a terra. Ele governará os povos do mundo com justiça e de acordo com o que é direito. Amém. Vamos para alguns comentários e referências do Salmo 98. Salmo 98, Salmo 98, na verdade. Título hebraico. Introdução do Salmo 1, a referência. Salmo 98, versículo 1. Uma nova canção. Referência, Salmo 33, versículo 3. Força, poder. O texto hebraico que foi desmetaforizado, referência à introdução à Bíblia. Capítulo 4, versículo 10. Aliás, introdução à Bíblia. 4:10. Traz mão direita e braço. Vitorioso. Na criação, Deus dominou os poderes da desordem. Referência, Salmo 89, versículo 10. E através da história, tem vencido os inimigos de Israel. Referências, Salmo 33, versículos 16 a 18. Isaías, capítulo 52, versículo 10. Salmo 98, versículo 6. Trombetas e cornetas. As trombetas eram de metal. Referência, Números, capítulo 10, versículos 2 e 3. As cornetas eram feitas de chifres de carneiros. A cerimônia de entronização de Deus era acompanhada por toques de trombetas. Referências, Salmo 47, versículo 5 e 2 Samuel, capítulo 6, versículo 15. E o mesmo acontecia na entronização de reis. Referências, 2 Samuel, capítulo 15, versículo 10. E 1 Reis, capítulo 1, versículo 34. Rei, referência, Salmo 93, versículo 1. Salmo 98, versículo 7. Ruja o mar. Referências, Salmo 96, versículos 11 a 12. Isaías, capítulo 44, versículo 23.
E por fim, rios, batam palmas. Este é um exemplo de personificação em que se pede que um rio bata palmas, uma ação típica de seres humanos. E por fim, Salmo 98, versículo 9. Ele vem governar. Salmo 98, versículo 9. Ele vem governar. Referência, Salmo 96, versículo 13. E é isso, gente. As referências e comentários dos Salmos 98. Que Deus os abençoe.